Tudo bom? Anderson do canal Estilingue 4A. Esse vídeo aqui eu vou tentar fazer um videozinho bem rápido aí. É só para falar sobre o estilingue. Então o estilingue profissional, o estilingue comum e o estilingue profissional. Então qual é a diferença? Antes, um abração aí para o Manfredo Tenberg, foi ele que fez a pergunta. Ele me perguntou se o estilingue profissional é aquele que os atiradores levam nas competições. Então sim, a pessoa pode levar também um estilingue comum, né? Um estilingue simples, que seria um estilingue como esse aqui, ó. Então assim, eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, né? Muito pelo contrário, eu tenho vários estilingues aqui, ó. Ó, como vocês podem ver, tem essa outra caixa aqui também. Então eu tenho vários estilingues naturais, né? Esses aqui são estilingues naturais. Então eles têm o seu valor também. Eu valorizo muito esse tipo de estilingue, até porque eles são diferenciados, né? Então o estilingue industrializado, ou até mesmo o estilingue artesanal, como esse aqui, ó. Então esse estilingue aqui, se eu copiar ele, eu posso fazer vários, né? Do mesmo molde, o mesmo formato, eu consigo fazer vários. Agora um estilingue natural, ele sempre vai ter uma diferença, né? Às vezes a forquilha é um pouquinho mais aberta, ou um lado é um pouquinho mais grosso que o outro. E tudo vai de você trabalhar também a madeira, a coloração da madeira. Às vezes você pode tirar várias forquilhas do mesmo tipo de madeira, mas conforme essa madeira envelheceu, o tempo que ela ficou cortada, então isso vai dar diferença na coloração. Então essa que é a beleza, né, do estilingue natural, é que ele tem essa diferença, né, tem essa beleza natural já dele. E um estilingue artesanal também, a madeira bacana, você pega um cerne, só que ele vai ser o mesmo, você consegue fazer vários modelos vários estilingues do mesmo modelo, né? Então, o estilingue profissional, ele é um estilingue que ele tem uma pegada melhor, é um estilingue que ele tem um conforto na hora de você fazer a sua puxada. Então, isso é um estilingue profissional. Então, o estilingue profissional, como eu já falei várias vezes, até fui criticado, né, por falar essa palavra profissional. Mas a minha intenção aqui não é de ofender ninguém, né? Não uso isso para ofender ninguém. É o meu ponto de vista, né? É o que eu penso do estilingue. Então eu, como atirador, como há muitos anos que eu atiro com estilingue, então você vai aprendendo várias coisas e cada vez você vai aprendendo mais. Se eu disser que hoje eu sei tudo do estilingue, isso é mentira, porque ninguém sabe tudo. Então amanhã eu posso descobrir uma coisa nova, eu posso aprender qualquer coisa diferente no estilingue que vai me trazer melhoria. Então isso é um aprendizado e cada dia você vai aprendendo mais. Algumas pessoas têm um conhecimento um pouquinho melhores do que outros, né? Mas isso não quer dizer que elas saibam de tudo, né? Então ela sempre vai estar aprendendo algo novo. E o estilingue, ao decorrer do tempo, você aprende que o estilingue ele tem sim as diferenças entre eles. Mesma coisa você que é um profissional que trabalha em qualquer área, mecânico, ferramenteiro, pedreiro, qualquer coisa. Você vai ver que uma ferramenta que te oferece uma qualidade melhor de trabalho, ela é uma ferramenta profissional. Então ela é uma ferramenta para um profissional. Então o profissional é aquele que vive daquela profissão. Só que o estilingue não precisa você necessariamente viver do estilingue. Só que lá na China, em outros países aí tem pessoas que são patrocinadas, pessoas que treinam durante a semana, todos os dias, porque eles vivem daquilo. Tanto eles vendem o estilingue, como eles têm patrocínio. Então eles vivem daquilo. Nas competições eles ganham prêmios. Então isso é competição, então isso é profissionalismo. Assim como nas Olimpíadas, né? Os competidores que vão lá, eles não vão simplesmente por competir. Cada colocação tem uma premiação, então isso vai trazer um retorno financeiro. Então é uma profissão, não deixa de ser uma profissão. Mas no caso, né, da pessoa que ele só atira como passatempo, como hobby, mas mesmo assim é uma ferramenta. Tem a ferramenta hobby e a ferramenta profissional, como fosse um arco. Tem um arco que custa R$ 1.000, assim como tem arco que custa mais de R$ 10.000 um arco. Então isso é uma ferramenta profissional, então existe essa diferença. E o estilingue é a mesma coisa. Então se eu cortar
100 forquilhas dessa aqui ou mais forquilhas dessas, elas vão ser sempre a mesma forquilha, ela não vai mudar. Eu posso dar algum formato diferente aqui na empunhadura, fazer alguns detalhes, mas se eu cortar centenas de forquilhas dessa aqui, elas vão ser exatamente iguais. Agora, quando você pega um estilingue profissional, um estilingue industrializado, que ele tem uma boa empunhadura, que ele tem um apoio legal, então isso vai fazer diferença. Então isso é um estilingue profissional. Então ele não quer dizer que você vai se tornar um atirador só puxar, soltar e acertar o alvo. Isso não vai acontecer, porque daí você tem que treinar, você tem que ter o conhecimento da borracha que você está utilizando, né, da fita que você está utilizando, o elástico, seja lá qual tipo, né, que você vai utilizar, mas você tem que conhecer a munição, você tem que conhecer ponto de ancoragem, ponto de mira, postura do seu corpo. Então tudo isso vai fazer diferença. E quando você utiliza um estilingue com uma empunhadura melhor, então ele vai te trazer um resultado um pouco melhor. Não quer dizer que ele vai te tornar um atirador do dia para a noite, isso não vai acontecer. Mas quando você utiliza o estilingue com uma boa qualidade, com uma boa empunhadura, um estilingue que te dê um conforto na mão, e você utiliza ele da forma correta, então isso vai fazer diferença, né? E isso é um estilingue profissional. Então tá aí, né? Só falando um pouquinho sobre essa diferença do estilingue. Então ela existe, a diferença do estilingue existe. É claro que uma pessoa que tem uma grande habilidade com o estilingue, se ele pegar um estilingue, mesmo que seja um estilingue natural, ele vai pegar, ele vai acertar o alvo, ele pode acertar várias vezes o alvo. Mas se ele tivesse um estilingue com uma empunhadura boa, com um estilingue confortável, com uma empunhadura que encaixe na mão ali, ele vai conseguir um resultado ainda melhor. Então isso vai fazer diferença pela questão do estilingue. Então claro que também vai daquela, como eu já falei em outros vídeos aí, né? Tudo vai do que a pessoa tem acesso também. Então, como eu falei, eu não estou criticando ninguém aqui, tudo vai daquilo que está à sua disposição para você estar utilizando. Então, se você tiver um estilingue confortável, se você tiver um estilingue bacana, isso vai fazer diferença, mas às vezes as pessoas não conseguem, né? Então, em alguns lugares aí, as pessoas atiram com aquelas borracha de tubo grossa, um estilingue feito de forquilha mesmo, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento também em artesanato, né, em dar formatos e fazer um estilingue, e a pessoa acaba não conseguindo, tendo acesso também a fitas e outros elásticos aí que seriam de uso um uso mais preciso, né? Então tudo vai daquilo que está, o acesso que você tem. E só aproveitando esse vídeo também, falando sobre a questão do estilingue profissional, eu já vi vários vídeos lá na China, atiradores lá da China, em competições, e muito difícil você ver eles utilizando um estilingue desse. Então você pode assistir vários vídeos de competições, principalmente os vídeos de competições lá na China, que você vai ver que eles não usam estilingue natural, estilingue de forquilha de madeira. Eles utilizam aquele estilingue cheio de empunhadura, com mira, que você só encaixa a fita ali e aperta um parafuso. Então muito raro você vai ver, pode até ser, né, que tem alguns que utilizam, mas é bem difícil você ver eles utilizando um estilingue desse. O mais que eles vão utilizar são os estilingues que eles mesmos fabricam, né? Aqueles estilingues cheios de estilo lá, com empunhadura legal. Então tá aí, né? Só para você falando um pouquinho sobre essa questão aí do estilingue. Então mais uma vez, né? Eu não estou desmerecendo nada que é de ninguém aqui. Eu estou dando a minha opinião e eu acho que assim cada um tem o direito de ter uma opinião sobre algum determinado assunto, desde que não prejudique ninguém, né? Desde que não falte com respeito com ninguém. Então essa é a minha visão, e eu como atirador, né, como um profissional do estilingue, porque tanto eu fabrico o estilingue como eu atiro com estilingue. Então para mim o estilingue não deixa de ser uma profissão também, né? Apesar de eu não viver disso, mas não deixa de ser uma profissão. Então é isso aí, deixa o seu joinha no vídeo, se você não se inscreveu, se inscreve e até o próximo vídeo aí. Valeu!